Olá, caracolados! Mais uma vez vamos continuar com um vídeo a respeito dos antibióticos beta-lactâmicos, ainda falando sobre as penicilinas, mas agora as penicilinas de quarta geração. A principal delas, a piperacilina. É um derivado semissintético da penicilina natural, a exemplo das outras gerações. Possui espectro estendido de atividade contra bactérias gram-negativas, aqui para exemplificar pseudomonas, enterobactérias, proteus, klebsiella. Sua estrutura básica, exemplo das outras penicilinas, é do anel beta-lactâmico ligado ao anel tiazolidina mais uma cadeia lateral variável. O mecanismo de ação consiste exatamente na ação do anel beta-lactamo ligando-se à transpeptidase, que é uma enzima catalisadora das reações de síntese da parede celular bacteriana, cuja inibição justamente vai provocar a quebra ou a deformidade dessa parede, desse revestimento, causando a lise celular da bactéria. No entanto, esse medicamento, o antibiótico, ele não resiste a uma bactéria, a uma enzima bacteriana que é chamada de beta-lactamase, que justamente hidrolisa e destrói o anel beta-lactâmico. No entanto, ainda assim é indicado contra infecções dos tratos urinário, respiratório, gastrointestinal, pele, juntas e ossos, caso não sejam causadas por bactérias produtoras da penicilinase ou enzima beta-lactamase, a exemplo de algumas espécies de Escherichia coli, a Haemophilus influenzae, influenza, Listeria monocytogenes, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e Streptococcus pneumoniae. Me perdoe qualquer pronúncia errada. Fármacos desta quarta geração de penicilinas são esses: piperacilina, aticacilina, carbenicilina, meslocilina e azocilina. Dei destaque à piperacilina, que é a mais utilizada. Está aí a fórmula estrutural dela, mostrando a vocês o anel beta-lactâmico e o anel tiazolidina, que dão justamente a estrutura básica do antibiótico, sendo o anel beta-lactâmico que dá nome à classe de antibiótico. A piperacilina, exemplo de algumas outras penicilinas de segunda e terceira geração, precisa de um inibidor da enzima que traz a resistência da bactéria aos antibióticos da classe beta-lactâmica, que são justamente as enzimas beta-lactamase e penicilinase, razão pela qual há necessidade de associar um inibidor à medicação antibiótica, a saber, no caso deste vídeo, o tazobactam. Muitos indústrias laboratoriais, farmacêuticas já trazem uma formulação, o antibiótico associado ao inibidor. Lembrando que o antibiótico é a piperacilina e o tazobactam é apenas o inibidor da enzima que traz possível resistência ao antibiótico. Então, na dúvida, muitas das vezes o profissional da saúde prefere ter a confiança de passar um antibiótico já associado ao seu inibidor. A medicação parental é a via preferencial, as doses variam de 2, 3, 4 e 40 gramas. Nos adultos, a intravenosa é de 3 a 4 gramas a dose, cada 4 a 6 horas, dose máxima é 24 gramas por dia. E a via parenteral intramuscular de 2 a 3 gramas, dose a cada 6, 12 horas, dose máxima é 24 gramas ao dia. Se tratando de um público pediátrico, nós temos aí os neonatais, já a via intravenosa ou intramuscular é 100 mg por quilo cada 12 horas, e em crianças maiores, venosa ou intramuscular, 200 a 300 mg quilo dia a cada 4 ou 6 horas. Em idosos, a intravenosa chega apenas a 2 a 4 gramas dose a cada 6 ou 8 horas e a intramuscular de 1 a 12 gramas dose a cada 8 ou 12 horas. Lembrando que se houver a associação com o inibidor, você tem aqui as dosagens como eu coloquei aqui exemplificadamente. E ressalvo a vocês que essa prescrição não é uma prescrição que deve ser obrigatória em todos os casos. Pelo contrário, cada caso o médico é quem prescreve e avalia conforme as condições do paciente, especificamente relacionadas à sua função renal e hepática, que muitas das vezes necessitarão de um ajuste de dose, ou mesmo no caso de bacteriemia fose, uma dose de ataque. Observações da administração do medicamento podemos trazer que essas soluções, uma vez que são parenterais, algumas delas são diluídas em alguns outros solventes. No caso da penicilina,
a piperacilina, ela não pode vir associada justamente a aminoglicosídeos, amiodorona, anfotericina B, colesterol, cisatracúril, filgastim, fluconazol, gatifloxacina, gencitabina, ondacetron, sargramostim e vinorelbina. A intravenosa precisa de uma aplicação lenta de 3 a 5 minutos, e se for infusão intermitente, pelo menos 5 ml ao longo de 20 a 30 minutos. No caso de aplicação intramuscular, deve-se localizar o quadrante superior externo da nádega como área para aplicação da injeção. A farmacocinética da droga, a exemplo de outras penicilinas, é rápida, de 36 a 80 minutos, claro, tratando-se de um paciente com função renal normal. A maior absorção se dá justamente pela via parenteral, especificamente a intramuscular, de 70 a 80% de absorção. Esse medicamento pode atravessar a barreira placentária, inclusive também no leite, né? Na questão de crianças que amamentam, no leite materno. O metabolismo se dá também pela porta hepática, né? E a excreção preferencialmente é pela urina e fezes. Logo, qualquer paciente que tenha alguma disfunção, seja hepática ou renal, pode ter a necessidade de ajustar a dose da droga. Indicações: infecções do trato urinário, pneumonia adquirida na comunidade, pneumonia nosocomial, que é nos hospitais, colangite aguda, infecções de pseudomonas, infecções intraabdominais, infecções da pele, infecções pélvicas femininas, por exemplo, a doença inflamatória pélvica e gonorreia. Isso só para citar. Efeitos adversos também só para citar: convulsões, pessoas que têm história de convulsões, é bom evitar ou ter um monitoramento próximo, erupções cutâneas, anemia hemolítica, reações de combos positivos, tempo de protrombina prolongado, nefrites intersticiais, hipersensitividade, especialmente a do tipo 1, que pode gerar anafilaxia, tromboflebites, cefaleias, febre, dor no local da injeção, infecções intestinais, dentre outros. Contraindicações é justamente reações de hipersensibilidade, como a maioria das penicilinas, né? A própria injúria renal aguda, caso se apresente, né, deve ou ser suspensa a droga ou mesmo substituída. E aqui dando uma ênfase associada à piperacilina quando ela está justamente associada a inibidores, como o tazobactam ou a vancomicina. Reações de pele, por exemplo, a necrólise epidérmica tóxica e a síndrome de Stevens-Johnson, tem praticamente os mesmos efeitos e as mesmas manifestações. Alterações hematológicas como hemorragias, leucopenias e neutropenias, e superinfecções fúngico-bacterianas oportunistas, exemplo do Clostridium difficile, que vai justamente causar uma diarreia fulminante. Pois bem, as principais interações medicamentosas, só para terminar, justamente se dá, dentre elas, né, as mais sérias são justamente com anticoagulantes, uma vez que a própria piperacilina ela vai ampliar os efeitos de anticoagulação, caso vai trazer mais hemorragia ao paciente, risco de hemorragia e sangramentos. Também quando você vai vacinar, seja por cólera ou BCG, não é interessante estar paralelamente sobre terapia ou tratamento do antibiótico, uma vez que ele pode justamente ser ativo contra a vacina. E a sareciclina, a tetraciclina ou a amidaciclina são antibióticos que vão ter um efeito antagonista à própria piperacilina, diminuindo justamente os efeitos bactericidas da droga. E a antidrobina 3 e alfa justamente também vão ter os seus efeitos aumentados por conta da sinergia farmacodinâmica entre a piperacilina e estas drogas. Bem, esses foram meus apontamentos, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seus comentários. Um abraço a todos.